onde que realmente a obra do Crowley acabou sendo divulgada e conhecida. Tem uma conexão, você abre as cartas, elas abrem campos. E ele queria que realmente a última obra dele, ou sei lá, a grande obra dele, fosse o tarô. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não sei de onde vocês estão assistindo. E esse é o Arcana, o canal da Quinta Dimensão. E hoje eu trouxe uma pessoa super legal, muito especial, sagitariana igual eu, taróloga como eu, porém, a Márcia, ela já está na estrada do tarô há 35 anos, né? 35, né? É, 10 ela estudou de Marsella e White, e 25 anos estudando o tarô de Thoth, que é o de Crowley, que ele é um tarô assim que o pessoal tem um certo preconceito, ele é super disruptivo, e a Márcia vai trazer um pouco para gente exatamente por que esse tarô ele é tão polêmico. E uma mulher tão culta como essa jamais traria à luz um tarô que não fosse sério. Então, com vocês, a Márcia, que vai falar a real. A gente já deu muita risada aqui, a gente já caiu na gargalhada, só que agora a gente vai falar sério, duas sagitarianas conversando, já viu, né? Então, conta pra gente um pouco a sua trajetória no tarô, e aí depois você pode contar um pouquinho pra gente sobre o porquê que o povo todo fica com arrepios do Crowley. Conta da sua jornada. tá bom. Tá bom, obrigada, Gabi, pelo convite. Eu Imagina. fico super feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Bom, e eu acho muito legal poder falar do Crowley, desmistificando um pouco, né, esse lado que ele mesmo criou sobre si mesmo. Então, eu quero até falar um pouquinho dessa mística que ele acabou. Eu diria que hoje ele seria um grande marqueteiro, né? Ele soube fazer o marketing dele e se diferenciar daquele momento, mas eu acho que isso ele vendeu tão bem, tão bem, tão bem a imagem, que até hoje a gente ainda discute o que a gente está falando agora, né? Então, eu acho que o Crowley é um cara bem interessante por isso. Mais de 100 anos depois, a gente está aqui falando dele, né? É. E aí eu vou um pouquinho, então, se contar só um pouquinho da minha trajetória, rapidamente, você já até contou, né? Eu tenho 35 anos, que eu vou fazer agora. Eu sempre sei exatamente a idade que eu tenho, né, de tarô, o tempo que eu tenho de tarô, é o tempo que eu estava grávida. Meu filho vai fazer 35 anos, então eu sei que é o mesmo período que eu comecei a estudar. Eu estava grávida quando eu comecei a estudar o tarô geral. E eu comecei com Marcélia, que era na época, foi em 89 isso, então era o que tinha disponível, era a Marcélia. Eu tinha uma excelente professora, eu perdi contato com ela, era a Dalva, eu não sei o sobrenome dela, mas era a Dalva o nome dela, e era uma psicóloga e ela dava aula de tarô de Marcélia. E os cursos antigamente eram muito longos, eram cursos presenciais, porque não existia online, mas era aquela coisa assim, não tinha essa coisa. Hoje um curso meu de tarô de Tote é de 6 meses, né? E olha que, pô, 6 meses o pessoal já fica, ai meu Deus, é muito longo. Pois é, o meu foi de mais de 2 anos. Um ano foi assim, só de arcanos maiores, só para você ver como era denso e profundo mesmo o estudo dos arcanos. O que eu agradeço enormemente ter podido ter essa chance de fazer um curso assim profundo. Depois eu fui fazer os arcanos menores. E quando eu fui fazer os arcanos menores, aí não dá, Marcélia, é inviável você estudar como arcano menor. E aí eu parti para o Waite, fui estudar Arthur Waite. E que a diferencial é esse, né? Ele passa a desenhar os arcanos menores como Sim. imagens que você, assim como os arcanos maiores, você vê o símbolo e tem uma ideia do que está acontecendo ali, os menores também. Então, Uhum. foi o grande serviço que o Waite nos fez na vida. E depois de 10 anos eu já estudando, já jogava, já tinha até um lado profissional, já estava profissionalizada, eu fui jogar um tarô, eu fui jogar, na verdade, eu fui me consultar com a minha Ah, professora da época, né, que já não era mais a Dalva, já, eu fui me consultar com ela, com essa minha professora, que não jogava o Waite. Ela ensinava o Waite, mas jogava o Crowley, o Tote, que ela ah, não ensinava. ela não É, ensinava. Ela não fez a ensinava. carreira com você do Crowley, mas ela ensinava o Waite.
Exatamente. Ela, quando eu fui fazer a consulta com ela, ela jogava o Waite. Eu não sabia. Jogava o Crowley, eu não sabia. Eu sempre Aham. só tinha visto na minha vida tarô de Marcélia e do Waite, e alguns assim que são tradições que vêm do Marcélia, a cópia do Marcélia, um pouco do Waite e tal. O egípcio. Eram tarôs que tinham na época assim, muito superficiais da lida, muito Não pouca saía coisa que a gente daquele, encontrava. não saía E daquele. eu nunca tinha tido na mão, É. nunca tinha visto, na verdade, o tarot do Crowley. E quando ela fez a consulta, eu olhei aquela consulta e falei, bom, vamos ver o que que é, vou ver que carta isso aí. Eu não entendi nada. Eu falei, gente, que cartas são essas? Da onde essa mulher tirou essas cartas maravilhosas? Primeiro que são lindas, né? São maravilhosas mesmo. O trabalho da Frida Harris, que é a desenhista, é simplesmente um trabalho artístico espetacular. E aí aquilo mexeu comigo. Falei, gente, como é que pode, né? Tanto tempo já jogando, inclusive, tarô, e eu não conhecia, nunca tinha visto aquelas cartas e fiquei apaixonada. Eu fui arrebatada. Eu posso te dizer que isso foi em quê? Foi em 99, tá? Eu fui arrebatada. E aí eu comecei a procurar. Saber que tarô, ela me falou, isso aqui é um tarô fechado, é um tarô meio que proibido. Aí fez aquela propaganda que, né, que você está, inclusive, me perguntando, e tal. Daí eu não quis, aí que é coisa mesmo, aí que eu Aí fiquei você louca, tá lá do falei, o quê? Sagitariano, veio, ai, Proibido, é proibido, eu oculto. quero. É proibido, eu sou Sagitário, eu quero isso aí. Eu quero saber o que que é isso, né? E aí, quando eu fui procurar o que que é isso, não tinha. Eu encontrei um livro em espanhol, que é o Uhum, livro do Crowley mesmo, uhum, Book of Thoth, que é o Tarot de Thoth, que é um livro que ele conta sobre o tarot dele. Ele vai falar sobre as cartas e tal. E quando eu li aquele livro, eu não entendi nada. Eu, no início, achei que era por causa da língua, depois eu vi que não era a língua, era porque eu não conhecia nada, porque eu não vim do mundo mágico. Quem vem do mundo ocultista e pega o tarô, que é o mais comum, né? Você vir do ocultismo, vir de Telema, que é toda a filosofia que o Crowley criou, cai no tarô. Porque o tarô de Todd é a última obra dele. uhum. É a conclusão, é o grande finale, né? É a como é que eles chamam? Magnus Opus dele, né? A grande obra do Crowley é o tarô dele. E foi a última antes dele morrer. Então, as pessoas fazem o caminho inverso que eu fiz. Eu fiz o caminho do tarólogo mesmo. Só Uhum. que eu não conhecia nada de magia, nada da filosofia telêmica, nada de quem era Crowley. Eu não tinha ideia de quem era Aleister Crowley. A minha cabeça era o quê? No máximo, cabala, que eu estudava Eliphas Levi, Ah, poxa, não era era uma coisa qualquer assim, coisa também. magia. Mas eu não tinha, porque nem tinha na época, não era aberto mesmo. No máximo, você tinha Crowley, mas eu não conhecia, eu não fazia o link de Raul Seixas e Crowley, Ozzy Osbourne e Crowley, Beatles e Crowley, a música pop, né? O pop com Crowley. Eu não sabia que esse cara era essa pessoa. E aí eu simplesmente me apaixonei pelo tarô dele. Eu fiquei louca dele, falei, vou descobrir quem é esse cara. E aí eu comecei a procurar no Rio de Janeiro, que é onde eu morava, alguém que falasse sobre esse tarô. E eu simplesmente não encontrei. Não tinha, ninguém conhecia. E eu falei, gente, eu preciso saber onde que eu vou beber nessa fonte. E por um acaso, assim, resumindo, eu encontrei uma pessoa que não era do Brasil, era da França, Paris, não de Paris, da França, ele era do sul da França. Uhum. E eu estava para ir eu ia passar 15 dias em Paris nessa época, porque eu tinha tirado férias, meu sonho era conhecer Paris e tal. E aí eu aproveitei que eu estava indo para lá, conheci esse cara nos primórdios ali daquelas listas do Yahoo que já tinha no ano 99, 2000, né? Foi quando eu comecei ali naqueles bate-papos, e aí descobri esse cara, e eu falei, você fala de Crowley? E aí eu falei, conversei com ele um pouco, e eu falei, estou indo para a França, eu queria muito te encontrar, e ele também quis muito me encontrar. Eu peguei um trem, saí de Paris, fui até lá ao sul da França, e aí é aí que eu fui conhecer o que que era um pouco do Crowley, aí que ele meio que abriu, assim, o que que é o mundo que eu estava entrando. Aí quando eu entrei, eu falei, gente,
é esse mundo que eu quero, né? E eu não sei absolutamente nada disso. Aí ele me deu a sugestão de que eu voltasse, e aí eu voltei para o Brasil, né, 15 dias depois, aconteceu que eu fui demitida, enfim, tudo para resumir, eu voltei e fiquei mais 3 meses na França, e Tudo aí eu fiquei confluiu, ali né? com ele, né? Fiquei com Tudo ele, aí confluiu, né, fomos estudar, Mari? Tudo eu confluiu. me usando como, entre aspas, como taróloga, que eu já era, mas que aí ele me passando alguns conhecimentos ali do Crowley, e aí que eu comecei a ver várias coisas que eu não estudava cabala, mas era uma cabala judaica, era mais uma cabala focada na religião, e não a cabala mística, que é por onde o Crowley vai, né? Que é a cabala da Golden Dawn e tal. E aí, aí quando eu voltei de lá, que acabou meu tempo de turista, Uhum. né? Eu voltei, que eu tinha que voltar, que eu tinha que procurar emprego. Eu tirei 3 meses sabáticos, né? Falei, bom, estou desempregada, enfim, eu vou voltar para minha realidade, que eu tenho que voltar para a vida. E aí ele me deu a sugestão que ele falou: olha, você quer conhecer mesmo sobre Crowley, sobre a vida mística, a origem desse tarô, o simbolismo desse tarô, você vai ter que entrar numa ordem mística, porque o conhecimento está lá dentro. E não adianta que não abrem. Não, não é aberto, é fechado, você não vai encontrar, porque você não encontrou ninguém que fale, não tem Uhum. livros que falem sobre isso, nem nada. E aí foi o que eu fiz. Eu voltei para o Brasil, eu pedi minha iniciação na Ordem dos Templários Orientes, que é a OTO, e aí lá eu fiquei 2 anos. E aí lá, aí sim, aí eu posso dizer que eu mergulhei na filosofia do Crowley, no livro da lei, na origem, de onde veio toda a simbologia e a ideia do Crowley. E aí eu mergulhei nessa coisa que você. Por isso que foi para mim, não foi tão difícil porque eu não tinha esse preconceito do Crowley, eu não sabia quem era. Eu fui Você de foi do cabeça, então, essa começo, coisa, né? ah, demônio, demoníaco, do mal, bruxo negro, o máximo tinha sido essa professora que tinha dito, não, isso aqui é fechado, isso aqui é coisa que não se fala, é um jogo, fez aquele misticismo e eu adorei, né? Eu falei, opa, eu quero, me dá que eu quero isso. E aí, quando eu voltei, então, aí foi quando eu, em 2000 foi abril de 2000, eu me iniciei na OTO, e aí foi de 2000 até hoje, né? Aí eu posso dizer Deixa que eu são te 25 deixa eu anos, fazer algumas praticamente. perguntas para você. A primeira pergunta é: por que é que você falou do Crowley e Beatles, Crowley e Raul Seixas, Crowley e Ozzy Osbourne? Explica para as pessoas o porquê que você fez essa correlação que eu É, falei: "Não, porque é uma o coisa muito Crowley, ele interessante". Por quê? o Crowley, ele povoa, principalmente o rock, né? O rock, ele traz a ideia de contestação musical que o Crowley trouxe para a magia. E o Crowley falava, dessa coisa individualista, dessa coisa ruptiva, né? De romper tradições. E o rock tem essa ideia. Uhum. Então, todo roqueiro, principalmente metal, né? O pessoal do metal, rock mais pesado, É. eles adoram o Crowley. Ah, é? O Ozzy Osbourne tem uma música que é o Mister Crowley, que é sobre o Crowley, né? Nossa, gente, que Isso que é interessante. famosíssima. Nossa, é maravilhosa. Por sinal, é uma música lindíssima dele. Eu não gosto de Ozzy Osbourne, não gosto de metal, vou ser sincera. Mas essa música dele, Crowley, é uma música que não é metal, é uma música cantada, ele canta mesmo, é uma música belíssima que ele fala sobre a vida do Crowley, é o que que o Crowley significou para ele e a importância, né, do Crowley. E o Raul Seixas, então, aí, junto com o Paulo Coelho, eles mergulharam mesmo em Telemann, Olha, criaram no Brasil, inclusive, os primeiros focos das ordens místicas telêmicas, conhecido como o Marcelo Mota, que era o cara que trouxe, foi discípulo, o primeiro discípulo, assim, via direta do Crowley, foi o Marcelo Mota. E o Marcelo Mota, ele então, ele trazia os conhecimentos e o Raul Seixas Paulo e Coelho. o Paulo Coelho entraram nessa ordem mística. O Paulo Coelho meio que surtou, ele até conta isso num dos livros dele, teve um surto
de drogas, enfim. Aí você pode levar por onde for, mas ele conta um trabalho que ele foi fazer, que ele sentia que o corpo dele estava pegando fogo, que ele foi rezar debaixo d'água, porque o corpo dele queimava. Ele conta essa passagem, eu acho que nas Valquírias, se não me Uhum. engano, o livro que ele escreve. E aí ele fala sobre isso. Aí você pega várias músicas, Sociedade Alternativa, do Raul Seixas, é toda a lei de Telemann. E ele fala sobre isso, né? 666, aí ele vai falar, é a Lester Crowley, é o 666, trem das 11? Não, trem das 11 não, é trem... Oi, olha o trem. Nananana, olha o trem. Aquela música, não sei o que, eu esqueci agora qual é o nome da música, mas é toda ela focada também na filosofia telêmica. O Raul Seixas, ele mergulhou fundíssimo, ele é um grande divulgador de Telemann no Brasil, ele e o Paulo Coelho. E E o aí que você tem os Beatles, o livro Sgt. Pepper's, naquela capa do Sgt. Pepper's, tem a foto do Crowley lá, naquela foto que tem vários ingleses ali, né, importantes, inclusive rainha, enfim, tem e o vários Crowley lá no ícones. meio? O Crowley está lá. E o que Então, que ele influenciou. Ima, o que que é telêmica? Só para as pessoas entenderem. Telemann. O É, que é telema, Telemann, né? É a desculpa. filosofia que o Crowley criou. O É. Crowley, em 1904, ele tem uma experiência mística fortíssima que se deu no Egito. Ele estava em lua de mel, no Cairo, e ele estava fazendo rituais mágicos, que ele já era ligado ao Golden Dawn, né? Uhum. Ele tinha acabado de sair da Golden Dawn, tinha brigado, saído da Golden Dawn, ele casou e foi passar a lua de mel no Cairo. E lá, ele, para entreter a mulher dele, ele estava fazendo os rituais e tal. E só que ela, sem ele saber, e até ela mesma saber, ela era uma médium fortíssima. Ela começou a entrar em transe e ela começou a falar que os deuses queriam falar com ele. E aí o Crowley achou que aquilo era uma viagem, mas ela dizia: eles querem falar com você, eles querem um contato com você. E aí o Crowley diz ele conta, né? Isso aí, né, dentro, tirando todas assim as firulas, a história, né, que ele conta é essa. Que ele, então, fez um teste com ela acertou tudo. Segundo ele, ela não conhecia nada sobre deuses egípcios e tal. Ela acertou tudo, e ela identificava que era o deus Horus que queria conversar com ele, falar com ele. Aí ele vai no museu, ali, o Museu de Bullock, que hoje é o Museu do Cairo, e ela identifica numa estela, que é uma espécie de uma. É uma lápide, né? Só que é de madeira, uma estela em que tem aquele deus Horus ali com outros deuses, mas tem uma pessoa que está adorando o deus Horus. E ela reconhece aquele deus que está sendo adorado por sendo o deus que quer falar, é o deus da 24ª dinastia, se não me engano. E aí Crowley então vai se preparar para umas invocações. E nessas invocações, nesse ritual que ele fez durante 3 dias, no dia 8, 9 e 10 de abril, ele vai receber cada dia um deus. Cada dia ele vai receber um capítulo de um livro, que Ó. é uma espécie de uma Bíblia. São capítulos bem curtinhos, tá? Em versículos, em que Uhum. tem ali uma nova lei, é uma nova ordem mundial, a partir dali. E é que ele intitula sendo uma nova era. E Telemann é uma das palavras que é ditada a ele. Telemann em grego significa vontade. E aí Uhum. tem uma frase famosa, muito famosa, para quem, né, conhece Telemann e quem conhece Raul Seixas, que é o faz o que tu queres é o todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Uhum. Essa frase, você tem vontade, Telemann, e tem amor, que é ágape. São as duas palavras gregas que o Crowley vai usar como base da estrutura da filosofia dele. Então, quando ele fala faz o que tu queres, pois é o todo da lei, ele quer dizer que o que a tua vontade, o que você quer, não pode nunca ser interrompido. É o propósito divino pelo qual você veio nessa encarnação. E ninguém pode te afastar disso. Uhum. É você trabalhar a sua individualidade ao extremo, a ponto que o amor, que ele diz assim, depois é a segunda frase, o amor é a lei, mas Uhum. amor sob vontade. O amor, ágape, está sob vontade, numa equação
temos Telema em cima e Ágape embaixo. Uhum. Então, o amor, ele está sob vontade. O amor é a criação do universo, mas a vontade é a direção. Então, a partir daí, todo o sistema mágico do Crowley, todo o sistema mágico não, tudo que o Crowley vai fazer a partir de 1904 é focado nisso, nesse livro da lei, na divulgação do livro da lei. O Tarô de Tote, como obra final dele, é justamente as imagens daquela filosofia que ele desenvolveu ao longo da vida. Ele não só desenvolveu uma filosofia, que é Telemann, né? A Uhum. Telemita são as pessoas que seguem Telemann, né? É Uhum. a vontade, né? A sua verdadeira vontade. É muito famoso isso, a seguir a minha verdadeira vontade. O Crowley fala o tempo todo, vontade não é igual desejo, tá? Vontade é o propósito pelo qual você vem. Então não estou com vontade de comer chocolate e aí é isso. Não, É a minha maior, vontade, né? minha vontade é que seria minha telema divina, minha vontade divina. Qual o propósito da minha existência? Isso é vontade. E ele diz que cada um de nós está aqui para realizar uma vontade única. Cada um de nós tem um propósito único. Então, é realmente uma filosofia que preza pela individualidade ao máximo. Ele acredita, né, dentro dessa filosofia, que se cada um tem a sua própria órbita, assim como estrelas têm, Uhum. estrelas não brigam contra estrelas, podem viver num conjunto, cuidando da sua própria vida, da sua própria órbita, e a partir daí o respeito à individualidade de cada um. Seria, a muito Grosso grosso modo, modo. essa ideia. Né? E aí, diante disso, que eu volto a falar desses ícones do mundo pop, né? Da música e da Incrível, arte, enfim. nossa, eu não Aí você vai pegar imaginava. o Crowley em várias camadas. Você tem muita coisa do Crowley influenciando o século XX. O Crowley foi um cara muito forte no século XX, né? Ainda mais que ele veio com essa proposta para os ingleses, principalmente, de quebrar com aquele sistema vitoriano que até então, que custou realmente os ingleses a se libertarem do moralismo vitoriano, que Aham. eles viviam naquela sociedade que o Crowley Uma abominava. bolha, né? E aí vem a razão dele ter criado esse personagem. Esse personagem, o pior homem do mundo. Ele ganhou esse título, né? Do Pois pior homem é, do mundo. E mulher, explica aí que isso. tá a questão, né? Que então ele foi associado a um ser que abominava as igrejas, não só a Igreja Católica. A questão dele era mais forte até com o protestantismo, da onde vem a origem dele. Os pais eram de uma seita protestante muito fechada, muito fanática, e ele, Nossa. com esse aspecto dele sempre muito inquieto, ele tinha a mãe dele, a vida com a mãe dele era um inferno. Ele perde o pai muito cedo, e aí a mãe dele chamava ele de a besta do Apocalipse. E o Nossa. Crowley levou isso chamava ele de 666, só que não falava isso como brincadeira, né? Ela Às falava vezes meu filho era uma sério, ela peste e dizia, achava ai, isso. meu Damian. Eu brincava com meu filho, ai, meu Damianzinho. Mas de brincadeira, meu Damianzinho, meu diabinho, né? Não, ela falava que ela tinha medo dele, ela tinha horror a ele. Então, Gente, uma relação muito séria. E ele levou isso muito a sério, tanto que um dos nomes que ele escolhe já depois na vida adulta dele é Megatherion, a grande besta. Ele resolve se chamar, ele se auto-intitula a grande besta. E um dos motivos que ele percebe que os deuses egípcios queriam mesmo falar, o gato ali, queriam mesmo falar com ele, é o é preto. porque a estela, né, essa estela que ele depois vai chamar de estela da revelação, onde ele encontra a figura do deus Horus, ela era catalogada com o número 666. Então ele Gente, achou que ali tinha um recado direto para ele. Por isso que ele falou: nossa, é para mim mesmo. A minha mulher tem razão. Os deuses querem falar comigo. e essa história, então, porque, nossa, a gente vê muitos significados por trás, né? Então, por um lado, tem um cara disruptivo, né, que já é mergulhado faz tempo dentro do ocultismo. A ordem que ele pertencia, a Golden Dawn, já era uma ordem de autoconhecimento fechada, né? Para quem não conhece, mas era uma ordem muito sagrada, que não era qualquer coisa. Inclusive, o Waite também fazia parte.
né? Fazia. O Fazia Waite era parte. mais velho. O Waite foi quem indicou o Crowley. Foi quem falou da Golden Dawn. A primeira pessoa que falou da Golden Dawn para o Crowley foi o Waite, né? Ele não foi apresentado pelo Waite, mas foi quem falou da Golden Dawn. Só que eles viraram inimigos depois, né? Ah, é, Eles... bateu de frente, porque eu imagino que ele vem com essa, porque talvez, não sei, eu queria que você me explicasse um pouco isso para a gente, porque ele provavelmente tinha um olhar da vida diferente. Então, vamos lá, o cara já era um mago, né, onde recebe muitas instruções para além do que a gente conhece, mergulhado numa ordem iniciática profunda. E eu não sei, Márcia, se isso tem a ver. Mas você acha que essa esse olhar que os pais dele tinha com ele, principalmente a mãe, né, que tem um preconceito, você acha que isso pode ter realmente influenciado ele vestir essa essa persona de que eu sou um cara ruim, Claro, do pior do mundo? Tem uma mas questão com psicológica, não é? certeza. Por Lógico quê? que sim. Para além dele ser um bom um marqueteiro, por que que ele assume isso? Porque Ele não assume é porque, ruim, primeiro, né? O cara tem muito conhecimento, por que que ele não, fez ele tem isso? nada de ruim. Ele tem nada de É, ruim. Primeiro que ele é um cara genial. Ele é gênio exato. mesmo. Ele estava acima da. Ele, com 3 anos, o Crowley aprendeu a ler sozinho. Você Nossa. imagina para uma mãe ver um filho com 3 anos já lendo, sozinho. Ele aprendeu Uhum, sozinho. uhum. Ela tinha assim, um lado moral e essa seita protestante chamada Plymouth. Irmãos Plymouth, Irmandade Plymouth, que inclusive depois ocupou os Estados Unidos, teve forte influência na colonização americana. Mas antes, né, dos Estados Unidos, não foi depois, antes, né? Era uma irmandade bastante forte. Mas o que que acontece? Eles tinham como, assim, a premissa era que tudo que estava fora da Bíblia era pecado. Ah, Só pronto. era permitido o que estava dentro da Bíblia. Então, uma das frases do livro da lei do Crowley palavra de pecado é restrição. Então, ele já começa por aí, dizendo que pecado é restrição. Então, é por quê? Que ele aprendeu na vida dele que tudo que estava fora da Bíblia era pecado. Só Uhum. podia ser. Então ele já começa por aí, né? A mãe horrorizada. Ele perde o pai com uns 9 anos, 9 para 10 anos ele perde o pai. O pai ele tinha como uma figura de admiração, era muito rico. Eles eram de uma família Uhum. muito rica, donos Olha. de cervejaria inglesa, muito ricos. O pai nunca trabalhou, foi herdeiro, nunca trabalhou, e o Crowley já é a segunda geração sem trabalhar, né? A terceira, na verdade, né? Teve o pai e teve ele, sem trabalhar, herdando, né, a fortuna, metendo pau na fortuna. Então, o que acontece dessa história? Quando o Crowley perde o pai, e ele era muito rebelde, né? Ele já com 6, 7 anos, ele já lia o Apocalipse, ele conta, ele tem um livro de confissões, Gente. né? Ele lia o Apocalipse, ele adorava o Apocalipse, ele tinha fascínio pelo Apocalipse. E você vai ler, estudar o Crowley, a, a obra dele, você vai ver isso direto, você vai ver isso no tarô. A carta número 11, que é a carta da força, que ele vai mudar para a luxúria, é uma figura do Apocalipse. É Babilônia montada na besta, servindo o cálice dos padres, que ele fala, os reis, isso está no João, né? Ele diz que ali é o cálice das abominações, onde tem o sangue dos papas, o sangue dos pervertidos, o sangue dos santos. Ele diz que está tudo pervertido naquela Babilônia, né? Babilônia é aquela prostituta que perverteu a todos. Aham. Então, o mundo vai ser terminado a partir dali, né? A ruptura de Babilônia. Então, o Crowley era fascinado por isso. A carta 11 dele é o desenho dessa imagem. E aí a mãe, quando o pai morre, fica desesperada e vai morar com um tio que era um sádico. Segundo as palavras do Crowley, a infância dele foi o verdadeiro inferno. Se existe um inferno, ele disse que foi a infância dele. Então, eram embates, assim, horrorosos. Era o tio colocando ele no colégio interno, ele sendo expulso dos colégios. Então, ele foi sempre muito, muito, muito
incontrolável. E é óbvio que ele foi o avesso de tudo aquilo que representou a família. Claro que Freud explica isso. O Crowley tinha também verdadeiro fascínio também por Freud. Nessa última obra Olha, dele, de Tote, o Freud é contemporâneo dele. Ele cita muito Freud. Ele olha, estuda Freud na na fonte. raiz, na raiz. É, é. E Que ele, claro que ele interessante. identifica, por ele ser um cara acima da curva de inteligência, com 22 anos, ele já na faculdade, ele foi para Cambridge. Ele já na faculdade, ele era um cara que já tinha lido todos os clássicos ingleses, Gente, franceses, gregos, toda a filosofia pré-socrática e socrática. Enfim, um cara que ele não era superficial, nunca foi. ele era Ele muito sempre soube profundo, né? É, eu fico muito imaginando profundo. mesmo, né? Imagina uma criança que já é uma criança cristal, né? Não é nem índico, ele é um cara cristal, acessando muitos conhecimentos, muitas dimensões, com uma família, numa época onde era extremamente tradicional, onde a própria mãe não o entendia. Então, a forma dele tentar mostrar para quem o que ele era para o mundo foi sendo disruptivo mesmo, né, porque daí a gente sabe quando a gente estuda, né, gente, quando a gente, mergulha nesse lugar do autoconhecimento, a gente lida com luz e sombra o tempo inteiro. Então, é claro, é um jovem, um rapaz que está se iniciando nesse momento, ele vai mergulhar na noite escura da alma dele 1000 vezes, vai encontrar luz e sombra em Isso. tudo que ele vai, né, é interessante. E é difícil, né, Márcia, porque, assim, o cara vai encontrando referências, é Apocalipse, é a tal da pedra que é o 66. É claro, ele vai acabando criando uma conexão onde ele vem de uma imagem que não é sobre a sombra, né. Não, eu hoje, assim, quanto mais eu leio e leio biografias sobre ele, a própria biografia que ele escreve vivo, né? Mas isso foi logo no início. Ele escreve um livro até os primeiros 20, de 1900 da infância dele, até mais ou menos quando ele cria Golden Dawn, numa fase adulta, já com seus 27 anos. Ele escreve sobre esse período da vida dele. Então, você vê, isso que eu estou te contando, essas histórias que eu estou te contando da pior infância e tudo, é descrito por ele. São Olha, histórias descritas por ele. Então, claro que ele tem traumas profundos aí, e uma ligação com a mãe absolutamente mal resolvida. E a relação dele com as mulheres depois, também altamente complicada. Ele foi um cara muito tóxico. Hoje ele seria o que a gente chama de abusivo, totalmente abusivo nas Red Pill. relações dele, né? Um cara complicado. E bissexual, ele era um bissexual assumido, coisa que a homossexualidade dava cadeia na Inglaterra na Imagina, época. O Crowley imagina foi bem. assim, chocando mesmo, sabe? Fazia Agora orgias. Os apartamentos dele, ele torrou uma fortuna, assim, rápido, com as orgias que ele fazia em Londres. Ele agora me foi explica realmente. então, agora me explica uma coisa, dona Márcia, que eu acho que é isso que o povo quer entender. Porque eu também sou taróloga e eu amo o tarô porque ele leva a gente para um estado de consciência, gente muito elevada. Eu estava conversando com a Márcia, antes da gente fazer a entrevista, o quanto que o tarô ele tem uma conexão direta com o divino. A gente traduz, eu sempre brinco, eu falei para ela que eu sempre brinco sobre a tecnologia, que é como se a gente hackeasse o inconsciente da pessoa e nas cartas a gente traduz algo que é da própria pessoa. Então o tarô ele é uma tecnologia extremamente avançada, não é somente uma cartomancia, não é sobre adivinhar o futuro, é uma outra coisa. Você entra num outro escopo, né? Que é um papo Concordo. muito gostoso de falar, inclusive. Mas daí é que tá, né? O que eu queria entender é que, vamos lá, você que é uma pessoa que não vinha do ocultismo, você caiu de paraquedas ali porque você sentiu esse chamado. E mesmo sabendo todo, vamos falar assim, bem jovem, esse rolê do Crowley, o que que te chama a atenção no conhecimento dele? Porque você não é a primeira pessoa, né? E você é uma sumidade, a Márcia é uma sumidade nesse assunto, é uma referência desse É. tarô, mas o que que esse deck, esse tarô, essa filosofia do Crowley, né? Principalmente essa obra final que você falou, né?
O que que ela tem tão de especial ali que as pessoas que estudam Crowley falam: "Uau, é uma coisa diferente, é uma coisa", porque ele por um lado é disruptivo, é todo esse caos que você conta, mas por outro lado tem uma coisa magnânima aí, um conhecimento muito profundo. Então qual que é o lance dele no tarô? A questão é que o Crowley, desde 1904 até 1936, quando ele resolveu, 32, 36, em 36, quando ele resolveu fazer o tarô, ele já estava com 70 anos. Quando o Nossa. Crowley resolveu, 66 anos. Então, e ele morreu com 70 e poucos, tá? Logo em seguida. Quando ele terminou o tarô, ele viveu mais 2 anos. Então, Nossa. foi grande obra dele. O tarô era para ser feito em 5 meses e levou 5 anos. Então, Nossa. ele foi de 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ele foi de 36 a mais ou menos a 41 para ser feito. Tá? E Uhum, 36 ele começa quando ele conhece a Frida Harris, e que ele faz a proposta, ele não conheceu por acaso, né? A Frida Harris não veio do nada, a Frida Harris foi apresentada a ele, porque ele já procurava um artista para fazer o tarô que ele queria. E ele queria que realmente a última obra dele, ou sei lá, a grande obra dele, fosse o tarô. Porque já foi no final da vida dele, ele sabia que não ia muito além, ele já tinha 60 e aham. poucos anos. E aí ele não conseguiu ninguém, até que a Frida Harris era uma grande admiradora dele e já era famosa. Ela era uma lady. Frida Harris era lady, uma casada com um político liberal do Partido Liberal Inglês, Lady Frida Harris. Gente, eu vou fazer o seu tarô, Crowley, porque eu sou super rock and roll, E mas eu ela sou já uma era lady. famosa como artista, enfim, Gente, mas ela era fascinada por ele, porque ele olha é que fascinante, né? E aí o que que ele pega? Ele pega esses 40 anos praticamente de estudos que ele tinha, né? Desde 1904, que é o marco do livro da lei, ele já tinha desde 1898, que foi quando ele entrou na Goldendahl. Mas 1904 foi quando ele foi a ruptura mesmo, quando ele teve o uhum, livro da lei. E a partir de então, ele passou a desenvolver um sistema inteiro de magias, de rituais, de pensamentos, que ele tem vários livros sobre isso, sobre ele, né? Sobre esse sistema mágico dele, sobre rituais que ele fez, sobre acessos a outras dimensões ou dimensões. planos, o que você quiser chamar, e que ele estruturou isso de uma forma didática, tá? Uhum. E aí chega no final, ele resolve então botar tudo isso num tarô. Então por que que ele é tão um tarô diferenciado? Porque primeiro ele é um tarô igual a Marcélia. Tá? Setenta e oito cartas. É o Ele vai mesmo pegar a sistema. base. É o mesmo sistema, são 78 cartas, os mesmos arquétipos ali, né? As imagens arquetípicas trabalhadas ali são as mesmas, e ele até retorna algumas coisas mais para o original, que o Waite havia mudado. Então, o Aham. Crowley ainda faz uma reformulação ali, né, de algumas cartas, como a do 8 e do 11, que o Crowley É. troca, a força Que e, isso é uma e a coisa, né, justiça. gente? É, É, porque para quem não sabe, o que a Márcia está falando é que no tarô de Marsella, que é um dos não é que é o primeiro, mas que foi o mais conhecido, o arcano é, 8 que é a justiça, é o arcano 8, o arcano 11 que é a força, é a força. Só que no tarô do Waite ele muda. O 8 que seria a justiça, vira a força, e o 11 que seria a força, vira a justiça. Aí é, o Crowley volta para o inverte. original. Exatamente, mas isso não é só uma mera volta. Tem todo um estudo por que que o Waite mudou. O Waite mudou por Sim. conta da questão da associação das letras hebraicas, né, que a Golden Dawn associa ao tarô e ao caminho das árvores da árvore da vida com o tarô. E ali tem uma lógica de signos. E Leão, que estaria associado à força, carta da força, vem antes de Libra, que estaria associado à carta da justiça. Então, 8, é o verdade. Waite reinverte. O Crowley vai fazer um estudo super profundo aí e para trazer novamente ao original, o tarô original, que seria 8, e aí ele, e mesmo assim mantendo a analogia
das Perfeito. letras hebraicas, com Aham. os signos e com o tarô. Então, ele faz um trabalho bem forte, bem profundo, de pesquisa e de mudança para isso. Então, é um dos pontos legais, né, dele voltar ao original. E aí ele inclui muitos estudos, sim, de magia sexual. Então, acho que uma das coisas que mais atrai, né? Falando em magia sexual, gente, o povo Pronto. que acha que magia sexual acha que é sacanagem. É. Vamos Suruba! para orgia, Oba! putaria. Então, né? Já Vamos fazer um tarô que é da suruba. é da suruba. É Então, da né, suruba. ele traz conceitos de magia sexual, de polaridades, né, de como usar as polaridades, e ele traz conceitos com isso, quando ele fala de magia sexual, ele traz também o quê? Alquimia, estudos de alquimia. Então, você vai acabar encontrando no Tarot de Tote muito conhecimento trazido pelo Crowley e que você vai desenvolver, né? Porque quanto mais você conhecer, obviamente, os símbolos que estão ali, mais acesso a como é que é esse Suruba. HD que você colocou, que eu achei muito legal, né? Então, quanto mais você entende que uma carta ali está simbolizando, tem uma estrela de tantas pontas, que mesmo que você não tenha contado o número, mas o símbolo ele Ele fala com o fala. teu inconsciente. Então, de alguma maneira, ele abre um aspecto ali para uma leitura mais profunda. Eu, pelo menos, sinto. É claro que tem gente que não se afina com esse tarô, não gosta, pode achar feio, difícil, né? Porque é difícil achar esse tarô feio, mas enfim, cada um tem um gosto, pode não gostar, achar feio, mas principalmente não gosta, às vezes, da energia mesmo. Acha que a energia é muito sexualizada, e tem. Tá? É impossível você ficar inerte diante de uma carta 11, por exemplo. Você vai olhar a carta da força, é impossível você dizer, não, é uma carta de fogo, é uma carta sexualizadíssima, e ali tem conceitos de magia sexual profundos, que você pode, no início, como eu, que nunca tinha visto nem ouvido falar, eu olhei e falei, cara, que coisa forte, que coisa que chama, né? Por quê? Porque, claro, eu tinha já alguma coisa ali do meu inconsciente, da minha vida, ter passado ou não, mas que me afinou com aquela energia. Tanto que eu fui arrebatada mesmo, foi aquela coisa, eu Foi. falei, E quieta, virou uma, e virou uma sumidade, né, Márcia? Porque você e fui estuda. atrás, eu fui Aham. atrás, assim, sabe? Eu podia ter desistido, não tem no Brasil, então tá bom, né? Não tem, fazer o quê? Um dia pode ser que tenha, e eu vá estudar, porque sabe? Não, mas eu fui atrás, eu fui buscar, fui cavucar, eu fui viajar, voltei para viajar, eu fui realmente querer conhecer isso, entender. E aí tem uma jornada inteira aí, né, minha também, que não foi só na França. Aí entra as ordens todas que eu fiz parte, eu fui experimentar muita coisa, eu fui fazer muitos rituais, eu fui me dar muito mal em coisas, eu fui me dar bem em outras. Enfim, muita coisa na minha história me leva hoje a ter mais cautela com algumas. Sim, Eu imagino. brincava que eu era puramente empírica. A gente não tinha muito o que falar sobre. Tinha, sim, os relatos do Crowley, né? E mais, assim, experiências mesmo, tinha muito. Não tinha, né? Hoje você encontra mais, o pessoal fala mais. Hoje você vê como os rituais são feitos. Hoje você vê várias coisas. Nossa, Mas antes a naquela galera ia época, experimentar. não. É ver qual é. E me Vamos fala ver uma qual é, coisa, né? o que que você, assim, acha interessante, porque quando a gente mergulha no tarô, né, e até eu acho que é uma coisa que eu acho que eu compartilho com você, né, eu não sei qual que é a imagem que as pessoas têm, né, que assim, você vai abrir o tarô, baixou uma cigana, e aí você tá lendo o futuro e você tá fazendo uma predição. Gente, vocês não estão entendendo É, é. o estudo que é, né. Quando a gente abre o tarô, a gente acessa uma energia do outro e a responsabilidade de traduzir aquilo que está por trás da alma, do espírito, do eu consciente, como vocês quiserem chamar da outra pessoa, não é uma brincadeira, você está decifrando ela para ela mesma. E dando possibilidades para que ela possa trilhar o próprio caminho com o livre-arbítrio. Então isso, no geral, a astrologia faz isso, o tarot faz isso, as runas fazem isso, muitas técnicas fazem isso. E aí, assim, da mesma forma que você foi arrebatada pelo tarot de Crowley, eu fui arrebatada pelo tarot egípcio de Kier, que a gente conversou, que é o egípcio aí da Argentina, que é uma Aham. outra história.
E aí o que eu queria, entender de você, assim, o que que você mais ama e mais gosta nesse tarô? O que que mais porque, assim, não foi só sobre abrir cartas. Poxa, gente, a Márcia está dizendo que ela, né, foi atrás das ordens, estudou rituais, estudou a magia de um outro lugar. E aí, isso veio por conta de você querer entender melhor, né, essa caminhada do ocultismo, do esoterismo, mas assim, de tudo isso que você viveu, que você aprendeu, o que é que mais te chama nessa trajetória do Crowley, de tudo que você viveu, o que mais que te acende o coração? Não tenho a menor dúvida que é o tarô mesmo, né? Eu acho que eu largaria tudo e já larguei, tá? O Já. fato é que eu já larguei tudo, sim, né? Fiquei anos, talvez uns 5 anos da minha vida sem querer saber de ordem, sem querer saber de ritual, sem querer abrir livro sobre Qualquer magia, coisa. sobre qualquer coisa que não fosse o tarô. Então, e eu sempre joguei o TOT. Depois que eu comecei a jogar o TOT, eu não consegui jogar mais nenhum. Claro que eu posso jogar, mas eu sempre vou estar vendo, é o mago, eu estou me conectando com o mago de Tote, sabe? Mesmo tendo outra figura ali. Para mim, o que me conecta de verdade é o tarô de Tote. Então, a partir de eu ter visto o tarô de Tote, eu passei a assumir esse tarô. Então, o que mais mexe comigo de verdade é o tarô. Eu não tenho a menor dúvida Mas disso. mas A minha assim aflição toda de vida em volta do tarô. Mas assim, dentro do tarô, dentro desse tarô de Tote, o que que mexe dentro de você nesse tarô? Por que que acho que a pergunta que eu quero dizer é assim, ó, Tá. por que que ele mexe com você? O que que te fascina dentro dele? Qual que é Bom, primeiro eu posso de cara te dizer as cartas. As cartas são fascinantes. O a desenho das figura, cartas, o as desenho? figuras, o desenho, e são desenhos assim, além de serem magnéticos mesmo, né? De você se sentir quase que engolida por esses desenhos. Tem cartas da Frida que são tridimensionais. Você é captada, você é levada para um outro campo. Elas não são óbvias, elas não são planas, elas não são assim bidimensionais. Então, Uhum. o que você vê ali desenhado até bonitinho, carinha, corzinha, não. Ela é toda, ela tem características até do período da época, né? Modernista, cubista, muitos formatos. Ela usa muitas técnicas. A principal nem é a cubista, até tem bastante cartas com técnicas cubistas, mas é aquela parte mais do Salvador Dalí, né, que é Do o surreal, surrealismo. do Ela traz surrealismo. uma coisa surreal. E quando ela traz esse surrealismo, o que te traz? Traz uma viagem. Você não é óbvio. Você não está vendo uma coisa óbvia que você fica limitada na tua intuição. Ela te desperta, ela vai despertando intuições, ela vai Hum. trazendo coisas novas. Então, a cada vez, e isso acontece muito, a cada vez que eu jogo, ou que eu estou dando uma aula sobre tarô, que eu estou vendo a carta, que eu começo a falar, é impressionante. Vem, às vezes, umas coisas que eu digo, gente, eu não tinha pensado nisso. E, de repente, de olhar, de estar vendo, e vem um insight. E É assim, depois verdade. de 25 anos. Então, não é uma coisa Ainda assim você que está aprende, né? esgotado. Ainda Exatamente, você ela não aprende. esgota. Exato. Ainda Aham. ela me suga coisas, sabe? Ela me tira coisas. Ela Ai, que eu ai, digo ai, tarô. espera só um pouquinho, espera Tá. só um pouquinho. Tivemos problemas técnicos aqui no estúdio, e aí, voltando ao assunto, a Mária estava falando sobre ai, que engraçado, né. A gente estava falando muito sobre, o que que te desperta, e aí você estava falando que muitas vezes na hora que você está, fazendo a leitura, que as figuras elas são tridimensionais, você trouxe essa coisa do surrealismo, que era uma época, né, que trabalhava a arte de um outro lugar, e essa coisa da simbologia, que cada vez você mergulha nas cartas, mesmo dando aula e tudo, que vem aquela sensação de que você é jogada para uma outra dimensão, né. Né, então Traz assim uma informação nova. Me traz informações, insights mesmo. E isso que eu consigo muito com esse tarô. Então, é o que mais me fascina mesmo, né?
E você Porque é acha claro, que quando eu estudo os símbolos são os símbolos, mas sempre tem um símbolo, tem uma cor, tem alguma coisa, às vezes, que chama mais e que cai na ficha, que você entende, isso aqui, agora eu e entendi o essa Crowley, situação, agora eu entendi o que ele quis dizer. Márcia, o Crowley, ele tinha ele era muito simbolista, um grande ocultista, e ele tinha um conhecimento ancestral, pelo que eu estou entendendo, que você está contando, muito grande. E é interessante porque em muitos tarôs, mesmo do Waite, o egípcio de Kir, que eu trabalho, e hoje em dia a gente tem muitos tarôs que vão se ressignificando. Cada designer que pega um tarô, né? Cada artista que coloca, que cria um tarô, a maioria dos tarôs são baseados na forma como o White constrói. Claro que cada um coloca a sua energia, mas o que eu acho interessante do tarô do Crowley, pelo que você está contando, é que assim, o cara ele tinha uma bagagem de informação esotérica e ocultista muito grande. Aí é como se ele tivesse pego toda a obra dele, tivesse feito assim, como se fosse uma toalha, mexeu no caldeirão, deu para artista e falou: Bom, traduz isso daqui em forma de desenho. Então, é como se fosse uma magia printada ali. Cada vez que você olha para cada Exatamente, lâmina, vem uma magia. Você sente que acontece perfeito. isso? É isso? Perfeito, tem é exatamente isso. E é por isso que é um tarô que demorou tanto tempo. Tá? É um tarô que ficou 5 anos. Chegou a carta do Mago, do Crowley, ele chegou a ter 8 lâminas feitas e refeitas até ele conseguir chegar a uma. Então, foi um tarô muito trabalhado. A Frida realmente deu a alma dela ali. Ela se entregou assim na plenitude dela nesse tarô. Então, por isso que é a Não, grande obra. Tá? É a não, e é grande obra isso, dele. né, o Marci, também tem isso, né? Pensa, todo e qualquer artista, seja um músico, seja um pintor, a gente mesmo, né? Quando nós não somos artistas, mas quando a gente entra em contato com o tarô, de alguma forma a gente é muito simbolista. Quem trabalha com tarô tem uma conexão com um símbolo muito forte. Então você Sim. imagina ela, eu fico imaginando aqui, gente, imagina ela, acessa um conhecimento muito forte desse. E aí, de repente, ela tem que traduzir tudo isso em imagem. Ela tem que É. traduzir tudo isso em desenho. Essa mulher, ela deve ter canalizado dentro dela Sim. ela vivenciou cada arcano dentro dela. Porque Ela na foi hora que ela iniciada pelo pintou, Crowley. na hora que ela pinta ali, na hora que ela pinta, cada carta deve ter sido um processo iniciático para começo de conversa. E traduzir Sem aquilo, dúvida. né, assim, ela imantou a imagem, pelo que eu estou entendendo. Porque você tem tarôs que você olha que você sente até uma tontura, né? É muito É. interessante isso. Ela foi É por isso iniciada que eu por falei para ele, você. né? Ele te, sabe, ele te puxa. Tá? Quando você, às vezes, olha, e quantas vezes eu estou jogando, a pessoa vê o tarô e diz assim, nossa, que tarô bonito. Ela nunca viu nada, não conhece nada, mas ela diz assim, nossa, eu estou chocada como esse tarô é bonito. Então, onde é que o Crowley acabou sendo mais conhecido? Ah, onde que realmente a obra do Crowley acabou sendo divulgada e conhecida? Através do tarô. Que Parou. através do tarô acaba indo para outras obras dele, conhecendo por ele. Uhum. Mas esse tarô é o grande forte da divulgação dele, né? Da divulgação até E eu, hoje, né? e eu acho interessante, né, que você estava falando sobre a coisa da magia sexual, que pega, né? E se a gente for pegar, primeiro, se a gente tirar a coisa da magia sexual como se fosse uma coisa ruim, a gente chega no Tantra, gente. É Se a do gente Tantra que for ele traz. parar, se a gente for parar para pensar, o que a gente chama de magia sexual, que é o que está sendo falado no tarot do Crowley, a gente encontra isso no Tantra, a gente encontra isso na subida de Kundalini. Então, assim, que na verdade, É. se a gente for parar para pensar na palavra, né, nessa palavra em si, espero que o YouTube não tire, não corte a gente por Não falar pode, né? Tem que fazer as pi, pi. palavras, a palavra, não sei como que o editor vai resolver isso, viu? Mas assim, Bota pi. o Ai, meu que Deus, ou então foi falado suprimir a palavra, é, né? né, na Abaixa. magia, mas quando a gente fala disso, a gente está falando muito sobre o Tantra e a subida da Kundalini, porque
É uma magia. Se você for parar para pensar mesmo que um homem e uma mulher, né, quando vão ter um filho, nesse lugar que eu estou falando, hein, gente, se você for parar para pensar, existe essa conexão, porque você vai criar uma vida, né. Então cada É. carta, ela cria uma, provavelmente, eu não conheço ele, esse tarô profundamente, mas provavelmente ele desperta dentro da gente algum aspecto da Kundalini, e não é Não, uma e brincadeira, né. ele usa técnicas de yoga direto. O Crowley ficou anos não, meses na Índia, várias vezes, foi duas Aí, vezes, e ele traz, ele simplesmente ele traduz, ele tira a parte religiosa, né, do Tantra, do Yoga, e vai para a questão mais prática, objetiva, né, de como você pode usar as polaridades. E no estímulo da polaridade, o que você pode criar? Você não precisa só criar um filho. Você pode criar aham, filhos mágicos, que ele olha aí, fala, né? Filhos mágicos são os seus objetivos mágicos. O que olha você aí, quer alcançar numa operação mágica, onde você usa o orgasmo como força ativadora. O orgasmo é a força ativadora que vai dar vida a essa partícula que você está querendo transformar ou fazer ou alcançar. Então, magia sexual é isso. Qualquer magia, ela tem que ter essa fonte de ativação. A magia, por exemplo, cerimonial, ela vai trabalhar com o quê? Com a energia da emoção. Você tem que estar, como artista, você tem que trazer a emoção e dentro da magia você traduzir aquela emoção para algo que você está querendo realizar. Então, cada concretizar, magia tem uma técnica, mas todas elas buscam o quê? A imantação de um objetivo. Essa imantação é feita, alguns com orgasmo, outras com a técnica de emoção, e aí vai. Cada uma, cada outros só uma, e ele era ismos. um e ele era um cara, então, pelo que você está dizendo, ele é um cara que tinha muitas técnicas, né, para imantar e manifestar, ele é um grande manifestador, no fim das contas, né. Sim, 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 a magia dele é isso, é manifestação. Ele diz que é a arte, a ciência é a arte de você manipular os elementos de acordo com a sua vontade. Então, você saber usar os elementos que você quer magicamente manipular, e aí por isso que ele usa o alquimista, né? O mago é Uhum. o alquimista, o mago dele é chamado mago alquímico, por isso, porque ele vai usar, ele sabe como alquimizar essas escolhas, as escolhas dos elementos que ele vai usar. E a potência de energia que ele vai também colocar nessa força para que nasça esse filho mágico. Tá? E aí tem Que as lindo técnicas de isso. nascimento, depois de desenvolvimento e até depois de dissolução, que dentro da alquimia seria o solve e o coagula. Tá? E você está sempre no processo de coagular e dissolver. Tá? Então, Eu acho tão isso está lindo isso. totalmente no tarô. Isso está na carta 6, na carta do livre-arbítrio, na carta dos amantes, e na carta 14, que o Crowley muda o nome. Ele tira o nome de temperança para botar o nome arte, que é a grande arte, que é a alquimia. O solve está na carta 6, na hora das escolhas dos Olha, elementos, e no casamento alquímico que está acontecendo ali, naquela igreja, naquela nave, né, de onde estão as dois, o casal, né, as polaridades ali casando, e na carta 14 já é, dentro do desenho dele, a união, a coagulação desses dois corpos em que nasce, então, aí sim o seu objetivo, é a conclusão daquele movimento. a Então, a gente alquimia, então, começa no opa, 6 e acaba no 14. travou um pouquinho aqui, porque a tecnologia da quinta dimensão deu uma travada, só para voltar. Então, no tarô do Crowley, do Tote, o arcano 14, que a gente conhece como a temperança, ali já é o chumbo se transformado em ouro, é na temperança. Aí Ali, as outras naquela. cartas do 15 para frente já é um outro, seria É outro no plano processo. material, é a saga final, Hum. né? É onde a gente está desenvolvendo, vamos dizer assim, ao final da nossa jornada. Então você já não tem mais o que fazer ali. Ali é um conhecimento do diabo, é o conhecimento da volta da tua essência, é o desapego, a ruptura, são questões mais objetivas Terrenas. da vida.
Interessante. exatamente. Até a É, grande obra final, que é o 21, que aí sim seria o fim ele muda, inclusive, o nome de mundo para o universo, porque que ele diz lindo. que não é só esse mundo, são vários universos, são vários planos. Ele trabalha muito com essa ideia de existem planos paralelos, né? Dentro do mesmo tempo, dentro dos mesmos momentos, não precisa finalizar algo. E aí você pode acessar esses planos à medida em que você trabalha a meditação, magicamente, enfim, tem técnicas para você acessar outros planos, né? Que ele acredita nisso, que a gente tem várias Legal. dimensões, que a gente não está só nessas três dimensões, né? Que a gente conhece. Existem outras dimensões e que estão em volta e que a gente pode acessá-las. É bem interessante, Muito sabe? legal. Nossa, então, é muito interessante isso que você está falando, porque, primeiro, um comentário que eu queria fazer para quem gosta do tarô, quem entende um pouco do tarô, ou mesmo quem não entende, tem uma carta. Será que eu tô com o meu tarô aqui pertinho? Ah, peraí que eu vou pegar. Só um segundo. Pega lá. Peraí, que eu vou pegar. Ó, eu dei uma pausa no vídeo para pegar esse arcano. Mostra aí, Má. Esse aqui é o arcano Aqui. 12. Ó, o seu, põe pertinho da tela. Põe mais pertinho. Aí, ó. Esse aqui é o arcano Exatamente. 12. Isso, esse aqui é o arcano 12. Olha que lindo, né? Então, São eu bem vou. parecidos, né? Hã? São bem parecidos. São bem É a mesma parecidos. posição. O do Exato. Crowley só bota pregado aqui, né? Ele bota uma coisa mais fixa ainda, que É. ele prega aqui Esse é as pés e as as mãos, mãos. né? As mãos É, dele estão pregadas, são né? Estão pregadas. presas. Então, É. gente, olha só que interessante. Eu vou mostrar aqui nesse tarô aqui, Márcia, porque você estava Uhum. falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte: toda vez que eu vejo essa carta, no Kier, tá? Que é esse tarô do Kier, Aham, que é o tarô egípcio de Kier, tem que falar isso porque é da editora Kier. sim. Tá, essa carta aqui é uma coisa muito interessante, porque ele fala mesmo, o Iglesias, o Jesus Janeiro Iglesias, que foi o cara que criou, ele fala que Aham, aqui é o chumbo e aqui é o aham. ouro. É o ouro. É o Ah, ouro. sim. E aqui, para quem entende da alquimia e para quem não entende, então o que eu quero explicar, uma coisa interessante, que esse colorido é o que a gente chama na alquimia quando está quase, quando tá quase se transformando no ouro, sabe aquela fase que é a tal da cauda pavonis. Aham, Cauda sim, sim. pavones, gente, é um momento onde tudo fica um certo colorido, onde se abre todas as possibilidades para que o ouro venha. Então, eu estou achando interessante que você fala que o 6, né, que é a indecisão, ou aqui a gente chama, né, aqui no Isso. Kier é a indecisão. Muitas pessoas veem como os enamorados, né? Não sei se tem Os seis namorados ou os aí. amantes. Os amantes, os enamorados, aqui é indecisão, então você diz que aqui é o tal do casamento alquímico, e aí a É. coisa segue até É, mostra olha aí. o Crowley desenha dele. Ele Que bota as lindo. duas polaridades, uma rainha branca, um rei negro, uma Ah, coroa de prata, uma coroa de ouro, uma criança negra, uma criança branca, uma águia branca, um leão vermelho. Então todos eles opostos, são opostos, mas que estão equilibrados, estão uhum, separados. Então uhum, aqui a gente tem um solve. Existe uma energia maior aqui, olha, que é essa energia de um ser que está abençoando, e aí a gente sempre faz a magia chamando uma força superior, né, para abençoar essa união, que aqui está sendo feita a magia sexual. A magia que você quer aqui, olha, tá vendo esse ovo? Aqui é o que sim, vai nascer. é o Ele tem aqui nascimento. é o Que nascimento que interessante. virá. E vem com o quê? Vem com uma serpente. Essa serpente, ela pode estourar. Esse ovo, você não sabe se essa operação está sendo bem realizada ou não. Mas, na carta 14, você falou até do arco-íris, ou dessa cor, dessas cores. Olha a capa da energia, né? Dessa Ah, deusa que está que unida, linda. aqui estão unidas as duas figuras num corpo só, mas aqui, olha, é a capa do arco-íris, dessa energia que está formada, que é o ouro, que vai sair daqui do ouro, olha. O ouro Olha que aqui está beleza.
o alimento dele todo, mas o que está mostrando aqui, principalmente, é que nessa mistura alquímica que acontece no cadinho, e aí tem Aham. a imagem simbólica, que o cadinho aqui seria a vagina, é onde ocorre a magia sexual, né? E é daqui que nasce, tem uma seta, essa carta é de Sagitário, tá? Só para te, para te dizer. É que não está mostrando Não bem, porque tem não tem como. problema, mas Não tem. volta um Mas aqui pouquinho. tem uma seta, e essa Aham. seta forma a capa dessa deusa, que é uma capa de arco-íris, que é onde a luz se rompe em várias cores, né? Nas 7 cores, e aí tem essa ideia de alcançar o ouro. E aqui atrás vai estar escrito vitriol, tá? Enfim, Gente, vitriol é é o super solvente. alquímico. É super alquímico esse É, tarô. e o vitriol o vitriol significa o solvente. Então, ao mesmo tempo que você coagula ali, você já está preparado Você para solver de solve. novo. Então, Olha que muito, legal. muito legal. Olha aqui, vou tentar mostrar aqui, olha, que você falou daquele raio atrás, né? Aqui não é Aham, tão colorido, mas existe essa é o sol. alquimia. Aqui a gente tem, então, esses 7 raios, nessa conexão com o espiritual, e aqui embaixo a alquimia acontecendo. Gente, isso que é o mais lindo, porque o tarô, você vê, no fim, é a mesma Na coisa. simbologia é a mesma coisa, né? Você vê que é Mas cada um vai trazendo uma forma muito peculiar de ver. E é interessante isso que você está falando, gente, porque o tarô é para além, é o que eu estava falando. Eu trouxe a Márcia aqui para ela falar muito sobre isso, porque o tarô é para além da gente ficar fazendo, respondendo perguntas. Ah, eu quero saber se o fulano gosta de mim. Quando a gente adentra ao tarô, não sei se você sente isso, Márcia, mas a gente entra num campo do tempo e espaço em outro lugar. E eu acho lindo isso que você falou do Crowley, porque é verdade, a gente acessa muitas dimensões, né? E eu gosto aqui, por exemplo, no Kier, assim como no do Crowley, ele separa o pensar, o sentir e o querer, o espiritual, o plano aham, em 3 espiritual, planos, né? o plano o emocional e o plano físico. E Aham, aqui a gente tem os hieroglifos, a gente tem uma letra hebreia e o alfabeto mágico. Então você vê que quando a gente olha uma carta, gente, seja aqui, seja no White, seja de Marcella, principalmente, né, do Crowley, que tem tanta magia, não é só sobre, o arcano 14. Quando você se conecta com a carta, a pessoa que criou aquele tarô, principalmente os artistas, eles são imbuídos de uma canalização que aquilo ficou printado, a energia ficou printada. Então, você imagina fica. pessoas como o Waite, tem gente que fala White, né? Mas pessoas como o Waite, pessoas como o Crowley, pessoas como o Iglesias Janeiro, que fez, por exemplo, o Queer, ou outras tantas pessoas, que na hora que vão traduzir o tarô, que tem uma base, a canalização e a energia que não tem nisso. É uma Com certeza. coisa muito forte. Então, quando a gente está abrindo o tarô, né, Márcia? Não é só sobre. Ai, porque o arcano 14 está falando de equilíbrio. Quando você olha para a carta, você acessa símbolos, cores, É. você acessa algo que a pessoa traz desde lá de trás, né? Ficou meio repetitivo, mas é verdade. Então, para quem quer estudar o tarô e para quem quer estudar o tarô, entendam que você vai mergulhar num autoconhecimento sobre si, porque é uma jornada iniciática. Os 22 arcanos maiores do tarô é uma jornada iniciática. Então, Sim. para quem está estudando, é uma jornada sobre si, é a jornada do herói. E para quem vai receber, se você se abre, se você deixa o terapeuta entrar dentro desse campo, nossa, é muita coisa revelada. Você não sente isso? Como é que você sente o tarô para você? Isso Eu é o que a sei. Gabriela sente. Como você sente o tarô para você? Principalmente o do Crowley atuando. O que que você Nossa, pode eu dizer sinto. para as pessoas sobre o tarô, Márcia? Eu posso dizer que cada leitura é diferente mesmo. Eu não tenho assim uma. Se você me disser assim, você tem palavras-chave e que você repete, às vezes eu tenho exemplos. Né, tenho assim imagens para dar para a pessoa entender o que eu quero dizer. Mas é cada leitura. Por exemplo, às vezes a pessoa está num momento.
que o tema, eu jogo mandala, né? Então, o tema central, o sol dela, é uma carta, como acabou de acontecer, de temperança, né? Que é o da arte. E aí, o que que eu sinto ali? Que pode ser uma conciliação, pode ser várias coisas, mas hoje aconteceu de eu sentir que a pessoa estava ali, na verdade, ansiosa. Ela estava, na verdade, não sabendo lidar com o tempo, com a questão do tempo, de que as coisas, que tudo tem um tempo até alcançar a maturidade, até alcançar o objetivo final que você quer, a obra final que você quer. Mas você tem que iniciar de algum ponto. Uhum. E ela tinha vivido uma história muito triste, por sinal, em que ela foi tirada de um ponto alto que ela estava, por conta de uma separação desastrosa. Ela perdeu praticamente tudo. E no que ela perdeu quase tudo dela, ela não ainda aceita ou não consegue ter esse tempo de maturar o começar de novo, né? O começar. E na casa 12 dela, que era o desafio, que eu trato como desafio, era o louco. Ou seja, era o começar do zero, né? Era começar alguma coisa do zero, era se libertar do passado. E aí veio muito essa imagem para mim, de uma pessoa que precisava se lançar para algo, que estava muito afobada, e que ela precisava de tempo. Agora, quantas outras vezes eu vi outra carta, a mesma carta no Um centro, e outro que me fala contexto. de conciliar, de buscar não mais os opostos, estar nos extremos, mas buscar o meio. Por um acaso, e aí não sei por quê, porque eu acho que aí é a conexão, é o que você falou, tem uma conexão. Você abre as cartas, elas abrem campos, né, de conexão. E nesse caso, o Totti me abre, porque fala mais comigo, né? E aí eu abri na hora e senti qual era a necessidade dela. Ela não estava querendo conciliar nada, ela não estava caminho do meio nenhum, ela estava com dificuldade era com o tempo de conquista que ela tem. Ela queria voltar para o mesmo status, ao mesmo ponto que ela estava, e não ia. E isso foi muito duro, né? Você tem que conversar com a pessoa e falar que não vai. É começar do zero, é devagar, você vai chegar onde você quer, mas você vai ter que saber lidar com a questão do tempo. E esse tempo da temperança, que aí não foi a arte, que é a arte da alquimia também, a alquimia não se faz com De rapidez, uma hora você tem para que ter a outra. paciência, É, você tem que ter, né, saber lidar com os elementos, saber a hora da evaporação, a hora da ebulição, a hora até da condensação. Então, tem várias etapas para que você possa chegar no objetivo que você quer. Então, não dá saltos. Não adianta você querer ter saltos. E aí foi isso, então veio isso. Então, não cada jogo é diferente, cada é jogo é uma verdade, abertura, é cada jogo verdade. é uma leitura mesmo de carta. A mesma carta tem vários significados. Então, Verdade. quando você diz assim, eu vou ensinar a jogar, você vai ensinar o que que a carta significa, mas o jogo é na hora, é com a pessoa, com a energia que está ali, né? Não adianta eu querer ensinar que a carta significa isso, aquilo, É outro verdade. no É jogo. uma alfabetização, né? Eu brinco que é um alfabeto, né? Eu brinco não é um alfabeto. É, Então, quando você começa a aprender o tarô, ele é como se você estivesse sendo alfabetizado numa linguagem oculta mesmo, né? é A verdade. gente, a gente aprende a ler o campo do outro e o seu campo de uma forma para além dessa dimensão. Então, gente, eu estou Exatamente. falando isso para vocês porque é muito importante a gente desmistificar o tarô e achar que a gente vai fazer um trabalho de predicção, de ficar adivinhando o futuro, porque não é só sobre isso. É muito para além disso, né? Então, assim, a Márcia, por exemplo, você vê, é uma pessoa instruída, 35 anos, taróloga, 25 anos, veja, 25, repita, 25 anos, repita, 25 anos trabalhando com o tarô, completamente disruptivo, mas porque assim, vamos lá, e aí que eu acho que é importante dizer isso, não é porque o Crowley era um cara, né, disruptivo, lelezão, rock Polêmico. and roll, polêmico, que a pessoa tem que ser polêmica. Ele tinha isso, mas ele tinha um conhecimento que ele condensou, e quando você acessa isso, você vai para outras dimensões, você vai para Ah, outros lugares. verdade. Eu acho que a conexão com cada pessoa, com cada tarô, tem que vir a partir desse lugar, porque tem muito preconceito ainda com tarólogo, né? Por mais que a gente goste, você fala, imagina eu, mãe da escola, você passou por isso, mãe da escola? Oi, o que que você faz? Ah, eu sou.
psicóloga. Que você eu sou advogada e você? Ah, eu sou coach. Não, eu não passo por isso até hoje, né? Porque eu sei, eu brinco que eu tenho lado A e B, porque eu tenho uma profissão que eu Sim, eu trabalho, eu sou funcionária pública. Então eu me apresento como funcionária pública, depende do lugar, né? Eu não vou chegar num lugar ocultista e me apresentar como funcionária pública. Eu me apresento aí como taróloga. pois Agora, quando é. eu estou num lugar de desconhecidos, de pessoas, né, eu não, eu sou funcionária Ah, pública, eu e sou tarará, eu coach. sou formada em história e tal, né? Aí eu apresento minhas credenciais por esse lado. Eu sou coach, eu sempre sou life coach ou eu sou terapeuta, você vai falar que você é taróloga? É, não, pois é. Hoje eu já tenho mais segurança para Não, eu falar na também, é uma boca, né? brincadeira, E né. que eu sou taróloga. Não, olha, eu também tenho um outro lado, que eu sou taróloga, jogo tarô e tal. E aí as pessoas já, né? Tudo bem. Ô Ok. Márcia, me fala uma coisa, de todas as cartas, eu sei que a gente não pode falar que a gente tem uma predileta, a gente não pode falar que tem uma que a gente mais gosta, ou que a gente menos gosta, mas vai, faz de conta que você tem que escolher uma, qual é a carta que você mais É, curte, assim? pois é, eu vou sempre pela beleza, não pelo significado, porque eu considero exatamente o que você falou. As cartas, ela tem seu lado sombra e seu lado luz. Então, Todas. eu gosto da carta do sol, eu acho bonita, mas nem é a mais bonita, nem é a que eu mais gosto. A que eu mais gosto do tarô de Tote, tem três, mas a que eu mais gosto é a do universo. Por quê? É o Porque ela vinte e me um, né? é o 21. É o 21. Essa Vou achar carta aqui. aqui, olha, ela me traz para Ai, uma dimensão, ela me suga. Essa carta, ela fala de algo que está atrás aqui, cara, ela puxa. E se você olhar ela de lado, ela é um olho, né? nossa, é Ela é um verdade, olho, é né? verdade. E ele é um olho que puxa, que vê, que é o olho da torre, sabe? Que é esse olho daqui, sabe? Que está aqui, olha. Então é o olho que tudo Incrível. vê. Então ele diz aqui é Saturno, aqui fechou o ciclo do conhecido, mas existe uma dimensão aqui por trás totalmente desconhecida. E E puxa, quando você para mergulhar nessa carta, cara, dá até medo às vezes, que você vai. você vai. É outro Então, lugar. essa é a minha carta Essa é preferida, a né? carta Porque eu acho mais predileta. linda e acho ela mais assim, né? Falante para mim. E qual a carta que você menos gosta? Ó, essa aqui é o mundo no Queira, ó. Eu adoro, adoro porque ela fica tocando harpa, ela tá lá brisando no mundo dela. É brisa. Ela tá lá, adoro essa carta, gente. Quando o mundo Aqui cai. são deuses, é Ator que está aí, é São os Sekhmet. aqui é a representação dos 4 elementos, né. Então Ah, é igual no é mundo o normal do touro, é White, o que é o leão, é o touro, fogo. Aham, é é o o que são as touro, cartas. isso, é o Aham. touro, o São as leão. máscaras que estão aqui, né? São Isso, as máscaras exatamente. dos quatro É uma elementos. carta lindíssima Muito mesmo. legal, E muito qual a legal. carta que você Aqui eu menos gosta? menos simpatizo, porque isso já é de Menos antigo, simpatiza? tá? É. Que eu menos simpatizo porque ela vem desde o início, desde o Marcélia, e e ela se consolida no Crowley, apesar de hoje eu achar essa carta quando eu estudo e eu dou aula sobre ela, ela traz tantos elementos interessantes, mas ela ainda me traz o peso, que é o Hierofante, né? Ela é uma carta para mim muito pesada. O E aí, 5, o que seria 5. o mestre, o 5, o papa, né? O Papa, né? E para mim eu tenho uma dificuldade muito grande com ela, porque ela é o arcaísmo. Ela não é o arcaísmo no lado negativo dela, mas elas são as tradições, elas são as instituições, ela é tudo que é estabilizado, é tudo que precisa ser passado adiante, né? Então, ela me traz, eu acho que como sagitariano, né? Ela me traz uma imobilidade, ela me traz uma sensação assim sei lá, de estar presa em algo antigo e aí um pouco conservador demais. E tem todo esse sentido mesmo na carta, né? Mas não nos conservador no lado negativo, mas não tem jeito. Eu já Sim, levo para o sim, lado, já te leva para esse lugar. eu tenho que me trabalhar para pensar que não, que ele é um grande mestre, ele é um conservador, porque ele conserva os conceitos, ele conserva os conhecimentos para serem passados adiante, e tarara. Mas aí eu tenho que fazer um trabalho de raciocínio
para gostar. É uma carta que me traz problemas, para mim, Você sabe que pessoalmente. eu vou falar uma coisa para você. Tem uma carta que eu amo. As pessoas vão me achar bem louca. Mas o 15, que é o diabo, Ah, o diabo. no, no, Aham. no, no tarô de Kier, ele é. Ai, não tá dando para ver. Mas ele é Dá sim. cara. Dá, né? Esse cara que tem muito É conhecimento, 7, né? assim. Ele é 7 aí, não é? O Deus 7? É, ele é. É. Aqui, Aham. olha, a gente tem nesse plano espiritual duas najas e aqui é como se fosse uma fênix fechada. Aham. Então, essa carta aqui não é que é a que eu mais gosto, mas quando eu vejo essa carta, e até falando isso, gente, porque as pessoas falam, ai, saiu o diabo, ai, saiu a morte. Então, vamos lá, quando você vê essa carta, né, essa carta do Lúcifer, né, quando a gente vê ele trazendo a luz e ele te dando a possibilidade de evolução. Então, 15, quando aparece para mim, eu falo, opa! Tem uma oportunidade aí de enxergar algo diferente. Então, essa é uma carta que eu acho assim bem Interessante. interessante. Para mim é bem interessante, e eu vou mostrar para você que legal que é o louco no tarô. Aham. E o Crowley desenha o louco no tarô com esse Como jacaré que também. com esse Ele traz jacaré? Olha esse lá, jacaré aqui, mostra. olha. Que Olha é a lá, Sebec gente. aqui, É o olha. É a Sobek. Ó, Sebec a aqui. gente bebe É, de uma Sebec. fonte parecida, hein? Olha lá, ó. É. Porque não é normal ter o jacaré, viu? É É. interessante, Mas né? o jacaré era conhecido no Egito, na verdade, como se ele fosse autogerativo, né? Ele não É, precisasse do masculino e do feminino. Então, tinha uma coisa deles acreditarem que os jacarés botavam os ovos, né, na cheia e quando vinha a vazante, né? E com o aquecimento eles nasciam. Então, assim, parecia que eles eram autogerados. Então, essa ideia do louco, da autogeração, é onde aniquila os opostos, é quando os opostos ainda não estão, masculino e feminino, as polaridades ainda não estão explícitas. Então, o louco, o zero, significa isso, né? A nulidade, a anulação dos opostos. Então, o jacaré é como símbolo, na verdade, de força fecundadora, olha que de demais. autogeração, de geração espontânea, né? Então, E o é deus interessante. Sobek, e o jacaré, que é o deus Sobek, era um deus muito respeitado no Egito. E veja, gente, o Crowley também bebeu muito dessa civilização egípcia, né? Então, assim, de bobo o cara não tinha nada, ele conhecia muito mais coisa pra gente, e eu acho, viu, ô Márcia, que ele foi muito esperto, na verdade, de a gente amarrando um pouco aqui a nossa conversa, eu acho que o Crowley ele foi muito esperto de ter colocado tudo no tarô. Porque pensa, quando a gente coloca toda a nossa obra prima em livros, não é todo mundo que vai ler. Não é todo mundo que vai ter vontade de mergulhar em obras que às vezes são herméticas e a gente nem consegue, às vezes, decifrar. Mas ao passo que a gente coloca em lâminas de tarô, que é algo profano, se a gente for parar para pensar, de alguma forma você tá ativando todo esse conhecimento de uma forma pura, né? É muito legal, viu? Perfeito. Eu concordo plenamente com essa ideia. E eu acho que a ideia do Crowley foi essa, é fechar a obra dele com essa Magnus Opus mesmo, que seria essa síntese de todo o trabalho dele e que poderia divulgar o trabalho de verdade. Eu Sim. acho que ele sempre percebeu que ele poderia ser esquecido. E com o tarô, ele viu que não, né? Ele não podia ser esquecido, não. O Não, Crowley foi muito não. polêmico para ser esquecido, né? Ele Não, não e seria outra, esquecido. né? Os antigos, né? Se a gente for pensar nas histórias dos egípcios e de toda essa cultura antiga, se a gente fosse contar um pouco da história do tarô, que não é o caso aqui, é uma outra conversa que a gente vai ter muitas vezes, né, Má? Mas assim, quando você mesma pega qualquer tarô, você vê que tem algo de lá de trás que precisava ser resgatado e que colocaram nas lâminas para que a gente pudesse acessar agora. Então, eu acho que Ah, eu ele não tenho entendeu dúvida. ele. Acho que ele. Tem Opa, essa lenda, né, inclusive, de que em Atlântida, antes de o continente ser afundado e ser acabado, que eles deixariam esses conhecimentos exato, exatamente através do jogo, que é uma coisa profana, mas exato. estaria ali todo um conhecimento para ser resgatado,
que aquela civilização iria sucumbir, né? Iria morrer. E para não deixar morrer, então teria sido feito isso. Eu Exato. acho a lenda maravilhosa, eu acho linda essa ideia, né? Eu É. acho que o Crowley meio que pensou nisso. Exato. Eu acho, é isso que eu ia falar. Eu acho que ele falou, quer saber? Meus compadres É. Atlântidos fizeram esse rolê aí, eu vou copiar, Eu copy-paste. vou Eu copiar vou essa ideia. fazer Eu porque gostei deu dessa certo. história. Se deu certo com eles, vai dar certo comigo, né? Pior que é mesmo. Pior que é pura verdade. E você vê que o Waite é a mesma coisa, né? Você vê que as pessoas acabam se consagrando mesmo por seus tarôs, Não é né? verdade? Ai, que legal. Gente, a gente poderia ficar falando horas sobre tarô. Imagina a É taróloga verdade, né? É sagitariana muito com bom, né, outra Gabi? taróloga sagitariana falando, a gente poderia ficar dando, né, uma palestra aqui, mas a gente sabe que Adoro. esse mundo é muito instantâneo, que depois de 1 hora de conversa, e estamos conversando há 1 hora e 20, Já tem vai chegar uma hora que o povo vai cansar de comer a pipoca. Então a gente sabe que nesse mundo corrido 1 hora e 20 é muito, ou que é pouco, né, pessoal? muito. Você tá Nossa, assim, no tempo de 3 minutos, né? No máximo, isso aí ah, não. Vocês vai. que A gente sentem, está comem. usando, hein? Ah, não, pelo amor de Deus, as pessoas que vai dando pause, pô, tem Netflix, pode ver uma série, não pode ver a gente, ah, por favor. Exato! Vai É, vendo isso gente, aí. isso é mais legal, Muito bom. pô. Gabiflix, É, acho que eu vou lançar um canal Gabi Flix, Arcaniflix, pronto. perfeito, vai ficar maravilhoso. Ai, que ótimo. Querida, olha, tem mais Olha, alguma coisa? Ah, linda. vamos lá, gente. Agora a parte marketing, né? Que acho que é A importante. marketing. Marketing, você dá aula e você tem uma plataforma. Como que o povo acha você? É. Eu tenho meu Instagram, é onde o pessoal mais vai me achar, no Instagram, que é @marcia.tarocrowley, que é onde eu sou mais na vista. Eu Tá, tenho YouTube, mas eu não tenho tanta frequência no canal, mas eu tenho alguns vídeos legais, até mais longos e tal, né, no YouTube. Mas onde vai realmente me ver produzindo coisas é é no lá. Instagram. E eu tenho o curso que eu faço em EAD, que é ensino à distância, que é esse já gravado, a pessoa vai lá, compra e E assiste quando pronto. quer. Mas eu gosto muito da aula presencial, que é presencial online hoje em dia, porque Online. na presencial eu não tenho mais condições de estar num curso fixo, num lugar para ir É, e as pessoas chegarem. Então, hoje é online, mas é presencial, né? ao Eu vivo. marco um dia ao vivo e aí a gente vai, eu dou a aula. Ui. E aí eu dou aula, mas esse curso de aula é fechado, né? No caso, eu abro de tempos em tempos. Eu Tá. pretendo ver se eu tenho uma certa cronicidade agora de abrir quando terminar, vai terminar daqui a 6 meses, daqui a uns 4 meses agora, já tem 2. Então, eu devo abrir mais no final do ano um novo Boa. curso. Mas ainda não tenho isso ainda, essa periodicidade aí não está muito ainda certa, né? Não, Mas mas é são ali esses que a dois gente tipos de aula que eu dou. é ali que a gente encontra você, né? A gente vai no Insta, tem o link da bio, encontrações Tem, no do bio, na bio site. vai ter um link para os meus produtos. Ah, que Isso ótimo, aí. gente. Então, olha, quem quiser fazer abertura de tarô com a Márcia, deve ser uma coisa. Eu mesma, viu, Gente, Márcia? Viu? obrigada. Porque assim, quem quiser mergulhar nesse aspecto do Crowley, mergulhe. O tarô é uma coisa maravilhosa, uma conexão com o divino. Quem quiser fazer o curso com ela, então eu vou deixar no link da descrição, para quem quiser aqui no canal, vou colocar o link da descrição. Obrigada. E eu queria muito agradecer você. Poxa, Espero que você tenha gostado do papo assim como eu gostei. adorei. E eu queria Maravilhoso, dar um Bia. beijo para todo Maravilhoso. mundo. Beijos e amei, tá? Adorei de Obrigada. verdade. Tchau, Grande beijo. pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Vou Tchau. desligar. Tá. Tchau.